Você defendeu a gente, né? Eu acho que alguém devia te agradecer. Bom, vamos embora, Brin. A família do Brin é aquela típica família perfeita que parece ter saído direto de um daqueles comerciais de margarina genéricos. Possuem muito dinheiro, o que permite que morem basicamente em uma mansão enorme, com muita decoração cara e azulejos importados do Marrocos. E ao que tudo indica, vivem em plena harmonia, dentro de um lar repleto de carinho e sem nenhum defeito. Bom, ao menos essa é a imagem que o Walt e a Tiffany se esforçam para passar para os vizinhos e amigos constantemente, já que na realidade as coisas não são bem assim. E quanto mais a gente para reparar um pouco melhor, mais é possível notar o lado sombrio dessa família, que fica escondido atrás de uma grande máscara social que eles vestem quase o tempo todo. No final das contas, a relação da Tiffany com o filho é mais tóxica do que Chernobyl, e a mulher é uma pessoa extremamente narcisista e neurótica. Algo que faz com que o comportamento esquisito que o Brin apresente ao longo do desenho faça bastante sentido. Mas vamos tentar entender isso um pouco melhor. No episódio em que a família é apresentada, os pais do Clarencio são convidados para um jantar na casa deles, e uma das primeiras coisas que a gente vê é o Xadão comentando que não gostava deles porque os achava meio estranhos. E o fato é que o Xadão não estava errado. A maneira como eles se vestiam, a forma como falavam, os sorrisos enormes e falsos, tudo é arquitetado para passar esse sentimento de que são perfeitos. Mas para dizer a real, passa mais raiva, já que tudo que essa gente faz é ficar falando sobre eles mesmos enquanto cansam os convidados. Ficam se vangloriando sobre como a casa era linda e cara, além de serem muito, mas muito snobs. Literalmente, quando a Mary vai tentar dizer alguma coisa, a Tiffany interrompe pedindo para que ela ficasse quietinha porque ainda não tinha terminado de falar. Algo que ela estava fazendo desde o primeiro minuto em que aquele jantar tinha começado, mas pelo visto nunca seria o suficiente. Conforme o Clarencio vai, agindo que nem o Clarencio e dizendo para os outros que deveriam sair por aí para explorar os segredos da casa, o comportamento do Brin se torna bem curioso. O moleque demonstra muito medo e tenta ao máximo impedir que ele fizesse qualquer besteira. Só que era um nível de preocupação que chegava até a ser meio estranho e que por si só levantava algumas bandeiras vermelhas sobre os pais. Ele fica 100% do tempo implorando para que as outras crianças tenham cuidado e falando que se quebrassem qualquer coisa, ele ficaria de castigo. Só que tem um momento em especial que explica um pouco melhor o motivo de todo esse medo dele. Quando Clarence pergunta se podiam explorar o sótão, a Tiffany aparece ali atrás bem na hora e lança um olhar de morte assustador que passava uma mensagem muito clara: não. E logo após coloca um sorriso falso na cara e volta pra mesa de jantar que nem uma verdadeira sociopata. Quanto mais a noite vai indo pra frente, mais dá pra entender uma coisa. Aquele jantar tinha sido idealizado com um único objetivo: permitir que o Walt e a Tiffany ficassem incessantemente se gabando sobre a casa que tinham e inflando seus próprios egos enquanto sugavam a alma dos convidados. Tanto é que chega em um ponto onde o Xadão não aguenta mais aquilo e simplesmente finge que alguém tinha chamado ele só para poder fugir daquela armadilha. Em um determinado momento, o Brin acaba cavando a própria cova, quando a galera começa a se perguntar qual seria o próximo lugar que iriam explorar agora, e ele tem a brilhante ideia de dizer que poderiam ir para qualquer lugar, menos pro sótão, o que é claro que faz com que todos fiquem curiosos e queiram ainda mais ir pro sótão. Acontece que o motivo para que não pudessem ir lá não era nada muito incrível ou sobrenatural, como as crianças estavam pensando, mas sim um teto frágil e mal feito que acabou cedendo e deixando todo mundo cair em cima da mesa de jantar. Esse acontecimento faz com que a gente finalmente consiga ver um lado mais real da Tiffany, porque agora ela não mantinha mais aquela vozinha calma e surta, gritando com todo mundo. Só que mesmo ela tendo um bom motivo para ficar com raiva, eu não consigo deixar de achar essa situação um tanto quanto engraçada, já que do mesmo jeito que ela guardava esse lado tóxico escondido atrás de uma falsa perfeição, aquela casa que passou várias horas se gabando sobre como era perfeita, também tinha um lado ruim e mal construído que ficava escondido. Porém, no final tudo ficou bem claro para que todos ali
vissem. Tem um outro episódio que deixa esse narcisismo da Tiffany mais aparente ainda. Quando Clarencio tá se escondendo atrás de algumas roupas no shopping, ele acaba se encontrando com o Brin ali de repente, mas tinha uma pequena diferença entre os dois. Enquanto Clarencio tava se escondendo da mãe simplesmente porque tava brincando com ela, o Brin tava se escondendo da mãe porque não suportava mais ficar perto dela. E isso na real não é nenhuma surpresa, considerando a maneira rígida e má com que ele é tratado. Tem uma hora que ela briga com o moleque só por ele tá vendo um par de tênis de corrida e diz que se ele usasse aquilo, nunca iria pra uma boa faculdade e ia acabar se dando mal na vida. Olha o nível. Praticamente todo instante que a Tiffany tá na tela, ela tá agindo de uma forma excessivamente controladora, repreensiva ou instável. E a forma como o garoto sempre parece estar triste ou com medo perto dela me lembrou bastante o Butters lá de South Park, onde a mínima coisa, entre aspas, errada que ele fizesse, já se tornava motivo para punição, castigo ou opressão por parte dos pais. Tanto é que se a gente for parar pra ver, é possível notar que o Brin e o Butters são personagens bem parecidos por conta dessa criação tóxica. Eles quase nunca se impõem ou revidam qualquer provocação dos outros. São submissos, manipulados pelos outros personagens e sempre apresentam muita insegurança. Eles não têm coragem para tomar decisões ou agir com firmeza. E quem diria que é isso que acontece quando tu coloca na cabeça de uma pessoa que nada que ela faça é certo, além daquilo que tu mandou ela fazer. Ambos foram tratados como se fossem de vidro e só sabem que seus erros levam à punição, por mais que também levem a aprendizado, algo que também resultou em uma confiança frágil e de vidro. O contraste entre a Mary e a Tiffany também é uma coisa um tanto quanto interessante e que mostra a diferença entre uma mãe que apoia o filho e outra que o mantém em uma prisão emocional. A Mary fala numa boa com Clarencio, brinca com ele e permite que ele se expresse, por mais que coloque alguns limites quando é necessário. Dá pra ver que ela realmente entende a maneira como o filho funciona e trabalha através disso para que ele a obedeça e faça o que ela tá pedindo. O clima entre os dois não é de tensão ou ansiedade, mas sim extremamente tranquilo, brincalhão e comunicativo. E observando essa diferença de tratamento, dá para se ter uma ideia bem clara sobre qual mãe vai ser tratada com um imenso carinho para sempre e qual vai acabar recebendo uma estadia no asilo sem nenhuma visita.